editais que cobram o mínimo de acertos em matéria, entendeu? Tem editais que não cobram, tudo depende daquela banca, daquele edital, daquele concurso, ok? O prazo de validade do concurso. Lembrando, tá? Vou colocar o prazo trazido pela Constituição Federal. O prazo de validade, ele será de até 2 anos, prorrogável, uma única vez por igual período. Ou seja, o prazo de validade do concurso é de 2 anos, errado. O prazo do concurso é de até 2 anos, certo? Podendo prorrogar quantas vezes eu quiser até igual período, errado. Podendo prorrogar por mais 1 ano, errado. O prazo do concurso é de até 2 anos, prorrogável por 2 anos, errado. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Pode ter menos? Pode. Prorrogável, quer dizer que eu sou obrigado a prorrogar? Não, quer dizer que pode ou não ser prorrogado. Mas caso venha a ser prorrogado, tem que ser igual ao período anterior que foi dado. Então, se o prazo do concurso de validade é de 1 ano, pode ser prorrogável por no máximo 1 ano. No máximo, não, perdão, por 1 ano. Se é de 2 anos, prorroga por mais 2. Se é de 1 ano e meio, prorroga por 1 ano e meio. Entendeu, galera? Não pode se deixar levar e nem errar isso daí em prova, tá? Aqui, vamos lá. Artigo 19. As instruções especiais poderão determinar que a execução do concurso, bem como a classificação dos habilitados, seja feita por regiões. Vamos lá. O que é isso? Isso acontece muito em concurso público. Por exemplo, um estado enorme como o estado de São Paulo, você tem diversas regiões. E, às vezes, você precisa de pessoas que tem que trabalhar na determinada região X. Então, eu posso classificar por regiões? Posso. Correto? Vou dar um exemplo em âmbito nacional, mas que vai servir para você. Teve um concurso da PRF, um dos últimos que lançaram aí, que você poderia se inscrever por regiões. E aí você vai se classificar para aquela região. Poxa, Geraldo, mas eu tirei 70. Na minha região não me classifiquei. Mas se eu tivesse na outra região X, eu teria ficado em primeiro lugar. Beleza, você escolheu aquela região. Então é para aquela região que você vai concorrer. Ok? Então eu posso ter essa competição por regiões. Essa classificação dos habilitados por regiões. Ok? É o que a gente chama de concurso que foi regionalizado. Tá? Vou até dar um exemplo, né? O concurso do TRF, segunda região, que abrange tanto o estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, quanto Espírito Santo. Você pode se inscrever para qualquer um dos dois? Vai, mas você só concorre para aquela área que você se inscreveu. Ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. A nomeação obedecerá à ordem de classificação do concurso. É óbvio, galera, isso é óbvio, tá? Tem que obedecer à ordem de classificação no concurso, tá bom? As súmulas número 15 e 17 do STF, eles dizem aí, 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. A nomeação do funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse. Sobre o concurso, ver artigo 37, inciso 2, 3 e 4, parágrafo 2º da Constituição Federal, tá? E ele ainda fala aqui dos artigos 115, 2, 3 e 4. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Você tem aqui o concurso público, Concurso. Dentro desse concurso, você tem aqui, número de vagas. No nosso exemplo, esse concurso tem 100 vagas. Aqui eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o colocado no que está na 100ª colocação. Todos esses que foram aprovados aqui dentro, todos esses, esses daqui terão o quê? Direito líquido
e certo a nomeação / posse. Foi? Todos esses terão direito líquido certo à nomeação e à posse. Ah, Geraldo, e o cara que foi aprovado fora do número de vagas? É o 101, 102, 103. Esses carinhas aqui, eles possuem a chamada mera expectativa de direito. Ele tem uma mera expectativa de direito, perfeito? O que ele disse aqui, ó? Que ele falou o seguinte, que se essa ordem não for obedecida, o que acontece? Vamos lá. O cara passou aqui, ó, na colocação de 102. Chamou todo mundo. A partir do momento que eu chamei o 101, o 103, 4, 5, 6, tá vendo que ele foi preterido? A partir do momento que eu tenho um candidato preterido, o que era uma mera expectativa de direito vai se converter em direito líquido certo à nomeação e à posse, porque a ordem de classificação não foi obedecida. Perfeito? Esse é o posicionamento do nosso tribunal. Lembrando que isso daí, ele foi falado, né, lá pelo STJ em 2008 e foi ratificado pelo STF no ano de 2011. Perfeito? Tranquilo? Show de bola? Vamos lá. Marca um 10 aí, vai copiar o mapinha que eu fiz do quadro e a gente prossegue. Deixa eu só beber um golinho d'água aqui que a garganta está arranhando. Vou apagar. É aquilo que eu falei com vocês, a parte da legislação crua não tem muito o que a gente fazer. Agora, quando a gente começa a ver a aplicação de interpretação do STF, do STJ, aquela parte mais doutrinária, a parte de agentes públicos, servidores, aí a gente começa a trazer isso daqui para o quadro para você. A gente começa a deixar isso mais lúdico, mais compreensível, ok? Vamos lá. Subseção 2 das provas de habilitação. As provas de habilitação serão realizadas pelo órgão encarregado dos concursos para fins de transferência e de outras formas de provimento que não impliquem em critério competitivo. As normas gerais para a realização das provas de habilitação serão estabelecidas em regulamento, obedecendo no que couber ao estabelecido para o concurso. Então, ela vai ser o quê? Estabelecidas em regulamento próprio, que não aqui, e obedecendo no que couber aquilo que for estabelecida para o concurso. Geraldo, me dá um exemplo para eu poder materializar melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo que foge do Estado, âmbito federal. Quando você faz o concurso, por exemplo, da Polícia Federal, você, lá no finalzinho do curso de formação, dependendo da sua qualificação, você vai escolher o local que você vai. E depois, para que você venha a ser removido, a cada remoção você faz um processo seletivo interno para você ter aquela remoção. Aí vai calcular quem tem vai fazer um cálculo de pontuação, enfim, um esquema de avaliação que de fato eu não conheço como funciona internamente, mas é só para você saber que isso existe. Então vai ser feita essa avaliação, lógico, respeitando os moldes do edital, correto? No que couber o edital, para poder ter isso. Um exemplo que eu dou é que já saiu editais da Polícia Federal dizendo o seguinte, que o candidato teria que ficar na zona de Amazônia, na área de Amazônia Legal por pelo menos 5 anos. Então, para onde que ele fosse lá, ele tinha que ficar na Amazônia Legal. Perfeito? Ele está respeitando o quê? Aquilo no que coube dentro do edital do concurso dele. Ok? Vamos lá. Capítulo 3. Das substituições. Haverá substituição no impedimento legal e temporário do ocupante de cargo de chefia ou de direção. Beleza. O chefe ou o diretor, ele tem impedimentos legais? Tem.
Ele tem impedimento legal e temporário? Tem. Impedimento legal. Ele está impedido de atuar num determinado processo, num determinado inquérito, numa determinada função. Beleza. Eu vou ter que colocar o substituto dele. Um substituto legal. Perdão. Ou então, ele está de férias. Está de licença médica, licença paternidade, licença maternidade. Ok? Vamos lá. Ocorrendo a vacância, toda vez que você vira a palavra vacância, entenda que ficou vago, ok? O substituto passará a responder pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo, ou seja, até que aquele cargo seja provido. A partir do momento que ele foi provido, ele deixa de ficar vago, deixa de estar vago aquele cargo, ok? Vamos lá, artigo 24. A substituição que recairá sempre em funcionário público, quando não for automática, dependerá da expedição de ato de autoridade competente. Então, vamos lá. A substituição que recairá, olha, está aqui, sempre em funcionário público. Quando não for automática, depende de expedição de ato. O que é isso? Vamos lá. Se eu tenho um chefe, obviamente eu tenho o quê? Um subchefe. Se tem um comandante, tem um subcomandante. A partir do momento que o chefe está impedido, ou que ele foi afastado, ou que houve uma vacância, o subchefe assume automaticamente. Então, ele dependeu de algum ato? Ela dependeu de algum ato? Não. Ela não foi uma substituição, uma substituição automática. Agora, quando eu tenho lá o cargo X, não tem nenhum substituto legal, aí sim, ele vai depender do quê? Da expedição de um ato, de uma autoridade competente para que aquele cargo seja ocupado. Então, eu tenho a substituição automática e a substituição não automática. A gente não pode confundir isso daí, ok? Perfeito? Vamos lá, deixa o tio apagar aqui para a gente dar prosseguimento. O substituto exercerá o cargo enquanto durar o impedimento do respectivo ocupante. Então, enquanto ele estiver impedido, ou aquele cargo estiver vago, o substituto vai ocupar. O substituto, durante todo o tempo em que exercer a substituição, terá direito a perceber o valor do padrão e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituído, e mais as vantagens pessoais a que fizer juiz. Então, eu já tenho direito a receber as vantagens pessoais por conta das minhas qualidades, minhas inerências pessoais. A partir do momento que eu estou substituindo um determinado cargo, eu vou ter direito a receber tudo aquilo que era inerente àquele cargo que de fato eu estou ocupando na qualidade de substituto. Perfeito? É o que versa aqui o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O substituto perderá, durante o tempo da substituição, o vencimento ou a remuneração e demais vantagens pecuniárias inerentes ao seu cargo, se o pelo mesmo não optar. É óbvio, eu ganho minha grana do meu cargo, eu estou substituindo em outro, vou receber por esse outro. A não ser que eu opte por receber pelo cargo passado. Não confunda. Aqui, os valores de natureza pessoal, eles dizem respeito à minha pessoa e não ao cargo. Eu continuo recebendo. Esses eu levo comigo. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui no parágrafo 1º, 2º e 3º. Ok? Artigo 25. Exclusivamente para atender à necessidade de serviço, os tesoureiros, caixas e outros funcionários que tenham valores sob sua guarda, em caso de impedimento, serão substituídos por funcionários de sua confiança, que indicarem, respondendo à sua fiança pela gestão do substituto. Ou seja, se tem algo que envolva grana, dinheiro em caixa, movimentação pecuniária, quem vai indicar não é uma autoridade competente, mas a própria autoridade que está sendo substituída vai indicar alguém da sua confiança, ok? E responde com a sua fiança. Por quê? Existem alguns cargos que, quando eles vão ser ocupados, eles exigem o depósito de uma garantia, de uma fiança. Perfeito? Lógico, porque se tiver algum problema, algum desvio, alguma malversação de verbas, alguma falha,
vai ser descontado do valor daquela fiança. Por isso que responde, aqui ó, respondendo a sua fiança pela gestão do substituto. Parágrafo único. Feita a indicação por escrito ao chefe da repartição ou do serviço, este proporá a expedição do ato de designação, aplicando-se ao substituto a partir da data em que assumir as funções do cargo, o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 24. Perfeito? Foi? Vamos lá. O funcionário poderá ser transferido de um para outro cargo de provimento efetivo. As transferências serão feitas a pedido do funcionário ou ex officio, atendido sempre à conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo. A transferência será feita para o cargo do mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração, ressalvados cargos de transferência a pedido em que o vencimento ou a remuneração poderá ser inferior. Vou ler só mais um aqui para comentar com você, tá? A transferência por permuta processará a requerimento de ambos os interessados de acordo com o prescrito no capítulo. Vamos lá. Galera, aqui a gente tem uma celeuma muito importante. Por quê? Transferência, ela foi dada pela Constituição como inconstitucional, que é diferente de remoção. E aí a gente começa a trabalhar isso aqui. Olha só. Eu tenho a remoção, que é diferente da transferência. Perfeito? Você lembra que ele fala aqui na transferência que ele vai para outro cargo e blá, 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 blá? Cuidado. Exemplo, Geraldo, eu trabalho no TJ de São Paulo. Beleza. Você trabalha na capital. Você pode sair da capital e ir para algum fórum do interior? Você pode sair do interior, pode ir para Campinas? Você pode ir para qualquer outra cidade? Pode. A remoção é o deslocamento dentro do mesmo quadro, no âmbito interno. Ao passo que a transferência, aqui ó, ele continua aqui ó, é o mesmo cargo. Aqui não. Ele sai do cargo X para ir para o cargo Y. Não pode. Tá bom? Então, isso eu digo para você, cuidado, tá bom? Transferência é inconstitucional. O correto, quando o servidor sai de uma unidade e vai para outra, é remoção. A transferência era o seguinte: eu enjoei de trabalhar no Corpo de Bombeiros Militar e quero ir para a Polícia Militar. Aí eu me transferia para a Polícia Militar. Antes isso era possível, hoje não mais. Depois da Constituição Federal, não pode mais ter essa transferência aí. Ok, galera? Foi, como o nosso estatuto é antigo, ele ainda continua aí, tá? Cuidado, tá bom? Não vamos dar mole. Aqui, ó. Da reintegração. A reintegração é o reingresso no serviço público decorrente da decisão judicial passada em julgado com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento. Ou seja, reintegração é o reingresso, ok? Olha só. Artigo 31. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado no cargo resultante. Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado, ou se ocupava outro cargo, a este será reconduzido sem direito à indenização. Se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional, ou não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia. Transitada em julgado, a sentença será expedido o decreto de reintegração no prazo de 30 dias. Então, vamos lá. Olha só. O servidor ocupava um determinado cargo público. Só que desse cargo público, ele foi o quê? Demitido.
Perfeito? Só que ele conseguiu provar, seja na esfera judicial ou administrativa, ele conseguiu a tal da anulação. E a anulação opera com efeitos ex tunc. Ex tunc, T de testa, T de tem retroatividade. Ele conseguiu comprovar que aquele motivo que o demitiu não existia. Então ele consegue voltar. Qual o nome disso? Reintegração. Perfeito? Estamos juntos? E aqui, ó, ele deixa claro para você, ó, a reintegração é o reingresso no serviço público decorrente de decisão judicial passada em julgado, lembrando que pode ser decisão judicial ou administrativa, está completo no quadro para você, com ressarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento. Então, olha só, na reintegração, gera indenização. Foi? A reintegração, ela gera indenização. Ele ainda fala aqui, ó, a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e se este houver sido transformado em cargo resultante. Beleza? Tivesse sido transformado, por exemplo, o exemplo que eu dou muito famoso era patrulheiro rodoviário federal. Agora ele é agente de polícia rodoviária federal. Ele não foi transformado? Volta no que transformou. Antes era um cargo a nível médio, agora é cargo a nível superior. Parágrafo 1º, ó, se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado ou se ocupava outro cargo, será reconduzido sem direito à indenização. Espera aí, vamos lá. Aqui é o cargo 1. Melhor. Vamos fazer um exemplo. Cargo público de delegado. Foi? O cara foi demitido. O cargo ficou vago. Aí o José fez concurso público para esse cargo de delegado e passou. Ele é o chamado eventual ocupante. Por ele ser o eventual ocupante, o que vai acontecer? Houve a reintegração. O cara que está voltando vai falar assim, ei José, você ocupava outro cargo? Se ele falar assim, eu ocupava, eu era merendeiro do Estado. Merendeiro. O que vai acontecer? Ele vai ser reconduzido ao cargo anterior. Mas na reintegração gera indenização? Gera. E na recondução, você já viu aí que não gera indenização. Foi? Não gera indenização. Até aqui estamos juntos? Perfeito? Vamos lá. Agora, tio Geraldo, ele não ocupava nenhum outro cargo. Olha aqui, ó. Se o cargo estiver preenchido, o seu ocupante será exonerado. Ou se ocupava outro cargo, este será reconduzido sem direito à indenização. Ele ocupava outro cargo, ele deixa de ser delegado e vai ser o quê? Merendeiro. Tio Geraldo, ele não ocupava nenhum outro cargo. Se ele não ocupa nenhum outro cargo, exoneração. Perfeito? E ele fala depois, se o cargo houver sido extinto, a reintegração se fará em cargo equivalente, respeitado, lógico, a habilitação técnica. Eu respeito, óbvio. Peraí, foi extinto o cargo. Então, se foi extinto o cargo, eu vou reintegrá-lo em um outro cargo que seja semelhante ao que ele estava antes. O que estava antes era em nível superior? Então tá, vou colocar ele em outro cargo de nível superior. Era nível médio? Coloque em nível médio. Eu respeito essa habilitação. Ele tinha que ser bacharel em direito. Aí eu vou colocar ele como técnico de enfermagem? Não, vou colocar em outro cargo que seja típico de bacharel em direito. É assim que funciona. Entendeu, galera? Perfeito? E aí, ele ainda fecha aqui, ó. Transitada em julgada a sentença, será expedido o decreto de reintegração no prazo de 30 dias. Qual é o prazo?
30 dias. Perfeito? Então, vamos lá, revisa comigo. O cara ocupava o cargo de delegado, no nosso exemplo, só que ele foi demitido, só que ele conseguiu, através de uma decisão judicial ou administrativa, anular a decisão que o demitiu. Logo, ela produz efeito ex tunc, logo ele vai ser o que? Reintegrado. E na reintegração gera indenização e tem que ocorrer no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da sentença. Só que a demissão gera vacância. E uma vez esse cargo vago, alguém pode ocupar. Se eu tiver um eventual ocupante, o que acontece com ele? Se ele ocupar outro cargo na administração pública, o nosso exemplo eu dei aqui de merendeiro, o que vai acontecer? Será ele reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Peraí, ele deixa de ganhar 20 prata como delegado e vai ganhar R$1.000 como merendeiro? Vai ser indenizado? Não, porque na recondução não gera indenização. Mas pode ser pior, ele pode não ter ocupado nenhum outro cargo antes na administração pública. E aí o que acontece? Ele vai ser exonerado. E assim a gente encerra esse bloco com vocês falando a respeito da reintegração, ok? Vou apagar o quadro aqui, tá? A gente fala da reintegração. Falou da reintegração. Agora, a gente entra no tópico falando de acesso. Mas a gente já estourou o nosso tempo aí de 1 hora, e aí o que eu faço? Na próxima aula eu te encontro, e a gente continua aí, ó, arrebentando, que eu tenho certeza que a sua aprovação vai chegar, ok? Fique com Deus, mantenha-se forte nos estudos, e ó, nós dois juntos até a posse. Até a próxima aula. Tchau, tchau.